Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Este assunto palpitante, o próprio Senhor Jesus Cristo falando de sua volta. Sempre que nós estudamos profecias, ou quase sempre, vem na nossa mente aquele questionamento. Mas por que as profecias não são tão claras? Por que as profecias a respeito da volta de Jesus são quase todas envoltas em mistérios? Sabe, Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, Ele quis despertar em nós um senso de curiosidade, um desejo de descobrir as coisas pertinentes à sua volta. Por isso, estudar profecias exige muita dedicação, muita atenção, muita fome pelo conhecimento. E é isto que Deus deseja despertar em nós. Uma fome, um desejo de aprofundar-se nos mistérios dele, de descobrir o seu real propósito. Lembra que nós falamos no vídeo anterior daquela analogia que Jesus fez sobre a volta dele e o dilúvio. Ele foi muito claro após ele dizer aquela palavra misteriosa a respeito daquele dia: ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, senão somente o Pai que está nos céus. Quanto mistério! Mas ele não parou por aí. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Sabem, Jesus está dizendo, não é um dia que antecede sinais fenomenais, não é um dia diferente, singular, é um dia comum como os demais. E logo em seguida, ele disse, como será? Visto que ele fez a analogia dilúvio e a volta dele, ele então completa, assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Noé pregou, Noé anunciou o que estava para vir. E logo após ele entrar na arca,
veio o dilúvio e não perceberam. E o dilúvio levou a todos. E ele continua naquele dia. 2 homens estarão no campo trabalhando. Um será levado e o outro será deixado. Não é nada de arrebatamento aqui, não. Jesus não estava falando de arrebatamento aqui. Estes que serão levados, dos quais Jesus menciona aqui, não se refere à igreja sendo arrebatada, não se refere aos preparados, mas se refere aos perdidos, aqueles que, como os antediluvianos, vivem desapercebidos. É estes que serão levados, não levados para o céu, não levados para Deus, levados para a perdição, como foram os antediluvianos. E ele prosseguiu. Falou também das 2 mulheres moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Quem que está? Quem das 2 está preparada, está percebida? Aquela que foi levada ou aquela que foi deixada? Claro que é aquela que foi deixada. Aquela que foi levada é companheira, ela faz companhia daqueles antediluvianos desapercebidos que foram levados. Cuidado com esta farsa, com esta interpretação errônea desse texto, só forçando-o para manter as pessoas no engano, no erro de um falso arrebatamento pré-tribulacionista. Lembremos de Colossenses capítulo 3, verso 1. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos em Cristo. Por isso, não vamos viver com a nossa mente, o nosso coração carregado das coisas terrenas, das coisas triviais, das coisas que são passageiras. Mas vivamos em constante vigilância. Em constante vigilância, para que, ao soar da última trombeta, ao soar da 7ª trombeta, nós estejamos preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Deus, louvado seja o teu nome. Graças a ti, Pai, pelos teus mistérios.
estes mistérios que não são fáceis, mas que estão disponíveis para nós. Senhor, dá-nos sempre aquele espírito de revelação e de sabedoria para descobrirmos os mistérios, aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Amém e amém.